Olá, seja muito bem-vindo ao Ganhando Futuro. E vocês podem ver que nós estamos de cenário novo, é porque aconteceu o BioSummit, um evento em Campinas, interior de São Paulo, onde reuniu diversos ícones do agronegócio, voltado para a sustentabilidade. Então lá foi possível entender um pouco melhor de como são feitos os produtos, a distribuição e a capacitação tanto do produtor quanto do vendedor que atende você aí na sua casa. E o tema de hoje é saúde microbiológica do solo. Vamos entender um pouco melhor como funciona o solo e como manter ele saudável. E para isso eu tenho um convidado muito especial aqui, Leonardo Gomes. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. O Léo, que é CEO da B4A, vai nos ajudar um pouco melhor, a entender um pouco melhor esse tema. Mas antes, eu gostaria que você conhecesse a Família Felina, um grupo de fertilizantes com alta tecnologia que também vai trazer altos tetos produtivos aí para a sua lavoura. Olá, amigo produtor, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar para você sobre as feras da sustentabilidade. São os fertilizantes da Bioagros. E cada um deles tem nome de felinos. São produzidos pela UPL e pela Bioplanta. E hoje comigo tem aqui o engenheiro agrônomo Richardson dos Santos, que vai falar um pouco sobre essas feras. Tudo bem, Richardson? Tudo bem, Nando? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para poder estar explicando um pouquinho da nossa linha das feras da sustentabilidade. Então você vai estar começando a lavoura com o leão, depois já entra com o lince, os dois podem ser associados, aplicados junto. Então chegou a muda no campo ou a planta já está plantada, você pode entrar porque vai dar um enraizamento e uma fortalecida na planta. Depois você entra com o guepardo. O guepardo a gente recomenda entrar em pré e pós-florada. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a planta a segurar mais flores, tá? E, consequentemente, mais flores, mais frutos. E depois você entra com onça e com o tigre, tá? E nada impede de você estar fazendo esse jogo com um produto para frente, um produto para trás. É só procurar um engenheiro agrônomo. Para você entender melhor cada produto desse, eu vou explicar para você agora. Confere aí. Tudo começa com o leão, que prepara o solo e fortalece as raízes, melhorando a qualidade e reduzindo a perda de nutrientes essenciais para o crescimento inicial da lavoura. Na sequência, vem o lince, que atua na fase de crescimento, deixando a planta muito mais resistente para enfrentar momentos de estresse, como a falta de água ou o ataque de doenças. Aí chega o guepardo, na fase reprodutiva, fortalecendo o florescimento e ajudando a formar mais frutos. Depois, para manter a lavoura nutrida durante toda a fase produtiva, entra a força da onça, com um pacotão de macro e micronutrientes para sustentar a planta até a colheita. E para impulsionar o crescimento verde e saudável das plantas, o tigre fecha o ciclo, garantindo aí uma lavoura bonita, vigorosa e muito mais produtiva. Você acompanhou um pouquinho de cada uma dessas feras aqui, e em cada etapa da sua lavoura ela vai te ajudar. E agora quem vai te ajudar, você amigo produtor, você que está assistindo aí ao programa, é o Richardson, porque desconto é com ele. Nando, está autorizado desconto de 20%, então cupom ONÇA20. Esse vai ser o cupom então de hoje, ONÇA20. Nando, como que faz para a gente adquirir esse cupom, para a gente utilizar ele? Aqui na tela tem um QR Code, você pode escanear aí com a câmera do seu celular. Se você preferir, tem o site, ou pode também estar ligando aqui na nossa central, 19 97172 1673, para você adquirir aí os produtos da Bioagros. Lembrando que o cupom de desconto hoje, ONÇA20, vai te dar 20% de desconto em qualquer um dos produtos. Então não perde tempo não, aproveita, entrega para o Brasil inteiro e você ainda parcela no seu cartão. Tem facilidade. Agora é com você, amigo produtor. Leve o melhor para a sua lavoura. Leve os produtos da Bioagros. E estamos de volta aqui com o Leonardo. E é muito comum a gente ouvir sobre saúde vegetal, saúde da planta, vigor da planta. Agora, saúde do solo, dificilmente o produtor que está em casa acho que ouviu falar. Legal, é verdade. A saúde do solo, eu costumo fazer um paralelo com a nossa saúde intestinal, por exemplo, né? A nossa microbiota intestinal. A gente tem vários micro-organismos, né, que são benéficos ou prejudiciais e que o equilíbrio desses organismos promovem a saúde, a nossa saúde, né? Nosso organismo é capaz de nos nutrir melhor, combater patógenos, e com o solo acontece a mesma coisa, né? Numa colher
de café, né, de solo, existem milhões de micro-organismos ali coabitando, fungos e bactérias, alguns deles positivos, outros negativos na relação com a planta, né? E o equilíbrio dessa comunidade, dessa população, é que promove a saúde do solo. Então é isso que a gente chama de saúde do solo. É um solo equilibrado, com organismos ali em equilíbrio, promovendo uma boa relação com a planta. É esse o resultado de um solo saudável. Um solo ele não é só argila, não é só esterco, vamos dizer assim, né? De forma geral, as matérias orgânicas. Ele tem vida. Pois é. E muita vida. E muita vida, e muita vida. O ponto é que a gente, na agricultura, vem há décadas se preocupando muito com a questão química do solo, com a questão física do solo, né? E essa questão biológica é uma questão que foi deixada mais para depois, né? Só que agora, com o advento das tecnologias biológicas, ou seja, os tratamentos biológicos, biodefensivos, né? Biofungicidas, né? Esse assunto ganha mais corpo, ganha relevância, né? Porque esses tratamentos estão sendo empregados no solo já há bastante tempo. O crescimento da adoção dessas tecnologias biológicas, né? O que é saudável, o que é bom, desde que seja empregado com tecnologia, com ciência. O que é importante é você conseguir ler, fazer uma leitura do solo, entender quais são as deficiências daquela microbiota e, com base nisso, direcionar o tratamento certo para corrigir os problemas. Aí o produtor vai gastar menos, vai empregar com mais inteligência o seu dinheiro e no final do ciclo vai ter uma safra mais produtiva. Esse é o grande objetivo. E saber o que o solo precisa não é só ir lá e fazer uma análise de solo. Pois é. Tem muitas outras coisas, muitas outras informações que nós precisamos saber para tratar esse solo. Pois é. Como a gente falou de comunidade de micro-organismos, isso é tudo muito complexo. Para a gente poder acessar esses organismos, a gente precisa empregar o método, por exemplo, de DNA. A gente precisa pegar uma amostra de solo, fazer a extração do DNA daquela amostra, fazer o sequenciamento genético dos dois principais organismos alvo ali, que são fungos e bactérias, e a partir desse resultado a gente vai ter uma visão ampla de toda a população de organismos. Quem está lá? Os gêneros e espécies de fungos e bactérias, e melhor, o que esses organismos promovem de bom para a planta. Ele pode promover, por exemplo, defesas contra estresses bióticos e abióticos, ou seja, defesa contra patógenos. Ele pode defender a planta contra a seca, estresse, que a gente chama de estresse hídrico. Ele pode promover questões nutricionais importantes, porque o organismo ele sempre pode promover uma ação positiva ou negativa. Então, por exemplo, o organismo ele pode disponibilizar nutrientes para a planta, o que é saudável, mas ele também pode competir por nutrientes com a planta, então ele tira da planta e a planta morre. Então, o equilíbrio do solo é importante e o solo esteja sempre entregando nutrientes para a planta e ela crescendo de forma saudável. E não é simples, é complexo porque eles são organismos invisíveis, né, olho nu, né? Então olhos nus. Então a gente tem que fazer métodos científicos mais complexos para enxergá-los, saber quem são. E simplesmente bater o olho e falar, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, não existe. Não existe. A gente está muito acostumado na agricultura a ver, a avaliar aquilo que a gente enxerga, que está para cima do solo, mas para baixo dele, nossa, tem uma vida ali, uma interação da vida muito intensa. O interessante é que tudo começa no solo. Nós colocamos a muda no solo ou a semente no solo, as raízes estão no solo, né? A boca da planta. Se não tiver um solo muito bem cuidado, um solo saudável, não adianta eu ter o melhor nutriente, ter o melhor equipamento para aplicar alta tecnologia se eu não tratar o básico. Vai perder tempo e dinheiro, né? Então, assim, o cuidado com o solo é permanente, né? Então, na medida que você vai descuidando do solo, e muitas vezes o solo vai se tornando degradado por uma ação do homem, né? Mas também por uma ação da natureza, né? Então, tem vários fatores que influenciam aquele solo, a qualidade do solo, para que ela vá se deteriorando. Então, manter a qualidade do solo sempre em alta conta, né? Envolve ciência, envolve a aplicação de tratamentos corretos, né? E o solo tem muito valor, né? Imagina quando você pega um solo que vai se degradando a ponto de se tornar mais caro você ter que plantar do que você colher. E aí o que o produtor faz? Ele fecha aquela área e abre uma nova área. Então até a questão ambiental impacta. Ele abre uma nova área e aquela área fica parada, fechada. E recuperar uma área degradada custa muito dinheiro. E é muito difícil. E leva muito tempo. É mais vantajoso abrir uma nova área, né? Então, mas o melhor cenário é não deixar o solo se degradar e não ter que abrir nem a nova área e nem recuperar uma área degradada. É cuidar daquela área. A prevenção é o melhor remédio. Uma coisa muito importante, eu visito vários produtores também. Trabalhando com bioinsumos é comum existir muitas informações assim, você utiliza um ano
seu solo vai melhorar pro resto da vida. Não. Mas gostaria eu muito que fosse desse jeito, mas a realidade não é essa, né? Pois é. É a mesma coisa que o mesmo exemplo da gente como humano, né? Você leva um diagnóstico para o teu médico, ele vai te recomendar um tratamento. Aí você aplicou, você seguiu o tratamento que ele recomendou, o teu corpo muda, né? Você assumiu novas funções ali da sua microbiota, por exemplo, intestinal, né? E aquele tratamento que foi eficaz antes já não é mais o mesmo. Agora você tem que fazer um outro, você está no outro estágio, né? O solo é a mesma coisa. Acontece um erro muito frequente na agricultura, que é aquele produtor que, por exemplo, ele cultiva organismos, né, o chamado on-farm, ele cultiva os organismos para produzir seu próprio bioinsumo, né? E ele monta uma biofábrica lá dentro, né, uma esteira de produção, e produz sempre o mesmo remédio. Só que o solo vai mudando. Aquele remédio que pode ser que tenha dado resultado no passado, já não vai dar mais, porque o próprio o remédio aplicado no solo mudou a microbiota do solo. O clima mudou a microbiota do solo, a semente, a cultivar aplicada mudou, os insumos aplicados mudaram. Então, você tem que permanentemente fazer uma leitura do solo, fazer um diagnóstico e direcionar o tratamento, que sejam os produtos biológicos, né, as correções de solo, de acordo com o que o solo precisa naquele momento. Então, por isso que é importante você manter, né, uma frequência de acompanhamento do solo, né, e tirar da cabeça que o tratamento que serviu antes vai servir para o futuro, porque não vai. É totalmente diferente, né? Um tempo atrás, eu te encontrava muito, meu avô fez desse jeito, meu pai fez desse jeito, eu faço porque sempre deu certo. Sempre deu certo. E que até então o solo ele foi resiliente ali, sim, mas sempre a gente foi perdendo alguma coisa de qualidade da produção ou de qualidade de saúde do solo. E é muito interessante esse seu comentário, porque às vezes o solo muda de um vizinho para o outro. O tratamento que o vizinho A faz, passou a cerca ali, o outro vizinho tem que ser um tratamento totalmente diferente. Sim, sim, é verdade. Às vezes por cultura, às vezes por manejo, um faz rotação, o outro não faz. Então essas análises anuais é muito importante para o produtor conhecer o seu solo. Sim, e hoje existe assim desde o passado isso acontecia, vamos ser sinceros. Todo produtor persegue a melhor produtividade possível, né? E isso a gente vem aumentando, ano a ano, a gente vem aumentando. Quando a gente vai falar de soja, por exemplo, a gente está, né, dobrando a produtividade já de uma década para agora, né? Então, assim, o produtor vem aplicando muita coisa no solo para gerar performance. Isso também causa estresse no solo, né? Então os tratamentos para bombar o solo causam estresse também no solo, né? Então, por isso que muda muito, né? O solo assume outras características, né? A gente recomenda muito que o produtor faça sempre uma análise, assim, de uma área que produz muito e outra que produz pouco. Mesmo que o tratamento que ele empregue seja o mesmo. Porque a gente entende que em grande parte das vezes, até mais de 90% das vezes, a microbiota do solo tem diferenças significativas entre uma área e outra, embora na mesma fazenda. Mas por que isso acontece? Mas isso pode ser... O solo tem uma memória, né? Isso pode ser uma memória do passado, de tratamentos que foram aplicados naquela área, né? Com mais intensidade, que resultou num solo com características diferentes de outra, que pode gerar resultados diferentes, para mais ou para menos, né? Então, mesmo dentro de na mesma fazenda, com tratamentos iguais, com as mesmas cultivares, você vai ter áreas da sua fazenda com características biológicas diferentes entre si. Por isso que entender cada uma delas é determinante. Às vezes tem até um solo mais argiloso numa área, mais arenoso em outra, isso aí muda completamente. Muda. Em declive, enfim, você tem tudo isso que foi, né, mais perto de um rio, enfim, tudo isso afeta a microbiologia do solo, né? Ou mais perto de uma floresta, que sofre influência, né, da biota dessa floresta, de uma mata ainda meio que nativa, né? Isso interfere. Então, todos esses elementos fazem grande diferença. Você acredita que nos últimos anos os produtores eles têm se preocupado mais com a saúde do solo? Ou é alguma coisa nova ainda na cabeça deles? Olha, eu acho que tem, né? E até fruto disso é a evolução da adoção de biológicos, né? Eu acho que você tem aquele produtor que adota um tratamento mais regenerativo por amor ou pela dor, né? Então, por amor é porque ele já está convicto que aquilo é o que tem que ser feito, ele quer melhorar a qualidade do solo, ele está preocupado com o futuro daquela área, né? Então, isso a gente chama pelo amor. Pela dor é porque ele tem um solo que está em estado de degradação acentuado ou porque tem uma ocorrência grave de doenças, ele não consegue tratar, então ele vai tentar a última solução, sabe? O remédio milagroso, né? Então ele vai pela dor mesmo, né? Então isso acontece também, ainda é a minoria,
né? Os produtores que têm a consciência de tratamentos mais regenerativos ainda são a minoria, mas está crescendo muito rápido. Esse é o produtor que a gente dialoga, que a gente gosta de dialogar. O que não está convertido ainda, muito difícil a gente falar de uma tecnologia como o que a gente faz de analisar a biota do solo para alguém que ainda nem empregou um tratamento biológico, né? Então, a gente vai surfando essa onda na medida em que o mercado vai se movendo para isso, mas eu não tenho dúvida de que daqui a 10 anos, acho que quase todos os produtores de médio e grande porte vão estar adotando tratamentos biológicos, né? E os pequenos também, mas em frações menores, né? Em alguns casos, o manejo de solo dele, geralmente com bioinsumos, né? Com biológicos. Sim. Quem já adotou e viu que dá resultado. É isso aí. Porque não adianta, a gente cuida do solo e o solo ele responde também. Perfeito. Assim, tem que cuidar do solo, tem que tratar com biológico, mas também não pode tratar com qualquer remédio, né? É como se você estivesse em casa desenvolvendo o seu remédio homeopático para você mesmo tomar, sem você ter feito nenhum diagnóstico. Então, aí você vai se frustrar. E às vezes esse é a preocupação que a gente tem no mercado, né? O produtor vai adotando alguns tratamentos biológicos, né, de forma indiscriminada, sem uma análise científica, e depois se frustra, e aí fala, então não vou mais fazer, e contamina outras pessoas que poderiam fazer. Ele não errou em ter decidido fazer. O que ele errou foi não ter adotado uma ferramenta científica para diagnosticar qual tratamento ele deveria empregar. Se ele tivesse feito isso, o resultado viria, né? Então essa é a nossa luta aqui. E aproveitando esse gancho, eu vejo muito isso também. Eu quero utilizar um bioinsumo, independente de qual, mas eu quero. Tem um posicionamento errado, não fez análise, não tem resultado, bioinsumo não funciona para mim. Bioinsumo não dá certo. Pois é. Infelizmente é uma realidade. Sim. E muitas vezes quem recomenda isso não tem a base científica por trás. O que o produto que você trabalha faz no campo? Sim. Para essa realidade funciona? Muitas vezes eu rodei alguns campos que eu falo, ó, o meu produto não serve para você nesse momento. Pode acontecer. Porque a gente entende que a deficiência biológica do solo é um ativo biológico que não compõe aquela cesta de produtos que ele habitualmente aplica. Então ele vai ter que deixar de aplicar aqueles produtos. Seja porque é uma revenda que está indicando que, né? E tem sempre o apelo comercial, a preocupação é sempre essa, né? Porque quando tem apelo comercial, você tem alguém querendo vender, né? Então você tem a gente séria vendendo alguma coisa de forma científica correta e tem muita gente que quer vender mesmo, É né? a cesta de produtos. Cesta de produtos. Então, saber distinguir uma coisa da outra, mas isso está muito também na cabeça do comprador, seja ele o produtor ou o agrônomo, porque às vezes o produtor não é quem compra. No final ele é quem paga, mas quem compra é quem recomendou, que às vezes é o agrônomo. Então a consciência tem que estar na cabeça de quem, no final das contas, compra, não paga. Porque esse é o que está decidindo aquela compra, que está pensando na estratégia para melhorar a saúde do solo. Leonardo, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar você para conhecer um integrante da família felina que vai te ajudar aí na sua lavoura. E agora nós vamos falar para você sobre essa fera aqui, a onça. Em qual etapa da sua plantação ela vai entrar em ação, Richardson? A onça, ela já entra quando a planta já está estabilizada, já está na fase de produção, é isso? Perfeitamente. Ela vai entrar na fase de produção e ele pode também entrar logo no começo. Se o solo seu tiver um pouco pobre de nutrientes, você pode conseguir fazer a complementação junto com o onça. A onça, então, ela é fonte de nutriente, tanto no começo, na primeira etapa da plantação, quanto nessa fase, por exemplo, nesse pé de café. Ele já está formado, ele ainda não tem o fruto, mas já é uma planta formada, mas se ela precisa de mais nutrientes para que ela cresça melhor, para que ela tenha bons frutos, a onça entra em ação. Perfeitamente. Ele é um complexo de micro e macronutrientes, que vai ajudar a planta a estar absorvendo melhor, virando tudo em produção. Muito bem, você, amigo produtor, que está precisando nutrir as suas plantas, confere um pouquinho sobre essa fera aqui, vou mostrar para você. O onça é um fertilizante líquido com um balanço ideal de macro e micronutrientes, projetado para potencializar o desenvolvimento das culturas em todas as fases. Ele atua em processos metabólicos fundamentais como a fotossíntese, o sistema antioxidante e a síntese de proteínas. O onça, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Faz o balanço nutricional equilibrado, que favorece o crescimento vegetativo e fortalece a planta. Aumenta a qualidade e a produtividade com nutrientes que melhoram flores e frutos, garantindo colheitas mais abundantes e de maior valor agregado. Fortalecimento do metabolismo, impulsionando o desempenho da planta até a fase final da produção.
Com a onça, sua lavoura vai mostrar a verdadeira força da natureza. Essa é mais uma fera para você, amigo produtor, a onça. E ó, lançando aqui um cupom de desconto para você, ONCA20. Mas você vai colocar ONCA, tá bom? ONCA20 sem o cedilha, para você ter 20% de desconto só nesse produto, Richardson? Nando, você pode adquirir qualquer produto, colocando o ONCA20, você consegue comprar qualquer produto com 20% de desconto. 20% de desconto, amigo produtor, para você turbinar a sua lavoura, ter uma lavoura de respeito. E ó, são produzidos pela Bioplanta e pela UPL, você sabe que pode confiar. E mais, você ainda pode parcelar as suas compras no seu cartão de crédito. Entregamos para o Brasil inteiro. Não perde tempo. Ligue agora, 19 97172 1673. E lembrando que o cupom de desconto hoje é ONCA20. Aí você coloca ONCA20 sem o cedilha. Não vai perder essa oportunidade de levar as feras para a sua lavoura e com 20% de desconto. Aproveita você também. Estamos de volta com o Leonardo, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Mas eu gostaria de te pedir, Leonardo, para deixar um recado para quem está nos acompanhando em casa. Legal, olha, se você é um produtor, um agrônomo, aquela pessoa que toma a decisão sobre o manejo do solo, né? Recomendo que você sempre faça uma análise biológica do solo, né? Nós, da B4A, fazemos isso. Nossa inteligência é diagnosticar, a partir de uma amostra de solo, qual é a característica do solo, as deficiências do solo, para que você receba as recomendações corretas, para que não perca tempo nem dinheiro na aplicação dos tratamentos corretos. Essa é a nossa missão. Nossa empresa é a B4A, b4a.ag na internet, tem os nossos contatos lá. Estamos à disposição para atender você. Muito obrigado, Leonardo, pela sua presença aqui. Valeu. Obrigado você por nos ter acompanhado aí de casa. Sem dúvida nenhuma, a soma das forças faz a total diferença no campo e na produtividade. E conhecer o seu solo também vai fazer a total diferença na sua produtividade. Ganhando Futuro vai ficando por aqui e aguardo você no próximo programa. Grande abraço e até mais.